Não se ganha a guerra com gentileza, se ganha a guerra com coragem. Filme ruim, nota 0, cheio de frase motivacional, com muito momento desnecessário. Tipo a cena do Rogers pegando a bandeira, cena desnecessária. Desnecessária. Ah, tá bom, ele tem inteligência, mas ele não tem o físico. Mas ele vai ser escolhido porque o doutor quer. Cara, quem se importa com o que o doutor quer? Assim, o Rogers é um cabação. O Rogers, ele é frágil, ele é muito magro pro exército, ele já foi reprovado no exército várias vezes. E ele vira o super soldado porque ele é inteligente. O cara sofria bullying, o cara não sabe lutar. O Bucky ajudava ele na hora que os valentões iam dar porrada nele. Ele não se adapta em nenhum momento. Ou seja, tudo que ele veio a mostrar nesse filme foi o que o soro deu pra ele. Ele é um ninguém. O que ele veio mostrando é o que o soro transformou ele. O soro do super soldado. Ele foi escolhido pela sua incapacidade. Ou seja, é um herói que não é super-herói, porque não tem poderes. Ele é um herói da época dele. Ele não é o mais forte de todos, ele não é o mais digno. Ele é digno para levantar o martelo do Thor, mas ele não é mais digno do que o Thor. Ele não é mais digno do que o Homem de Ferro para ter toda aquela inteligência toda. Ele não consegue nem conversar com a Peggy Carter. Ele não consegue se expressar na frente dela. Ele não é aquele disciplinado que entra pro exército, fica fortão. Ele fica forte por causa do soro do super soldado. Ele não tem habilidade social nenhuma. O único amigo dele é o Bucky Barnes. Naquela cena que a Peggy Carter toma a iniciativa, ela beija ele pelo que ele se tornou e não pelo que ele era antes. Ou seja, é o patinho feio. Ele só se torna bonito quando ele vira o Capitão América. Ela não gosta do Steve Rogers, ela gosta do Capitão América. Ou seja, e tem uma cena, nessa cena do carro, o superior do Capitão América fala: "Eu não vou beijar você", que é uma cena forçada, não tem graça. Cara, aquela cena ali da Peggy sentindo ciúmes do Steve Rogers, muita forçação de barra. A atuação ficou ruim, não ficou natural. Não ficou natural, cara. Parece que, sabe, forçado demais. Aquelas caretas que a loira tava fazendo. Pô, ridículo, cara. Não combina com um filme de herói. Não combina. Não combina com aquela época ali. Não combina. Ela sente ciúmes de um cara que ela nem namora, cara. Não faz... O cara, ele não se desenvolveu. Ele não tem aquela ética que ele aprendeu sozinho. Ele não tem as morais que ele aprendeu sozinho, porque ele meio que copia o que ele ouviu o Bucky falando. Ele não tem personalidade própria. Ele é mais ele é um soldado que ele quer ser bonzinho, ele quer ser gentil, por isso que ele se sacrifica no final. Mas aí que tá, cara, não é um sacrifício tão impactante. Não mostra que
não mostra que é um sacrifício bem elaborado. Falta uma construção de caráter melhor para esse personagem, sabe? Faltou mais virilidade, mais masculinidade da parte da atuação do Chris Evans. Eu gosto dos outros filmes do Capitão América, mas esse aí é ruim. Eu só fui assistir depois de muitos anos. Esse filme nota 0. O Capitão América, ele ouve o doutor falando: o soro desperta aquilo que você tem dentro de você. Ele vai ampliar aquilo que está dentro de você. Ou seja, o que é bom fica melhor, o que é ruim fica pior, fica mais cruel. Cara, deu músculos pra ele e ele consegue correr muito mais do que o Falcão. É isso. Ele tem muito vigor, ele tem uma capacidade física boa e ele consegue dar porrada. O cara tá com um escudo e estão atirando nele e ele consegue defender todos os tiros com o escudo e nenhuma bala pega nele. Tipo, ele não fica machucado, cara, tá entendendo? Até no filme... Até nos filmes do Homem-Aranha, o Homem-Aranha leva porrada, muita porrada. O Homem-Aranha sangra, o Capitão América não sangra. O Capitão América ele não leva dano nenhum. É como se a Marvel quisesse trazer o primeiro Vingador como se fosse um herói sem poderes que só tem um escudo. Mas calma aí, olha só o shape que ele tem. Olha só, as mulheres agora gostam dele. Olha só como ele é agora. Ele está se dedicando a defender o mundo. Cara, forçação de barra. É muita frase que não fica legal. É um clima ruim, é uma trilha sonora ruim. As lutas são ruins porque Capitão América bate em figurante, é isso. É o filme todo batendo em figurante, conversando com a Peggy Carter. O Howard Stark não tem participação quase que nenhuma. Se ele ficou 6 minutos na tela, foi muito. Não exploraram o pai do Homem de Ferro. Não exploraram a Peggy Carter. O doutor morre. A dublagem do doutor é uma dublagem muito ruim. Aquele sotaque todo zoado. Falta muita coisa nesse filme. E o Capitão América, ele tá no exército. Era para ele aprender a pilotar um avião, uma nave. Era para ele aprender. Mas ele não aprende, ele não sabe isso. Ele não sabe nada, cara. Ele não sabe atirar. Ele tem um escudinho. Nos outros filmes é legal ver ele com escudo, mas nesse filme não é legal ver ele com escudo, porque não é legal, porque ele tá batendo em figurante. Nos outros filmes ele tá lutando contra o Soldado Invernal, no Guerra Civil tá lutando contra o Homem de Ferro, aí é legal. Agora o Caveira Vermelha é um vilão completamente inútil. É um vilão que as frases dele não são impactantes. É sempre ele falando qualquer coisa. É ele falando qualquer coisa. Não é útil. Ele não fala sobre o passado dele. Não tem essa elaboração de vilão. Ele não fala sobre qual é a motivação dele, o que tornou ele o vilão, o que fez ele querer o Tesseract. A joia do infinito. O Tesseract.
Ele só quer porque ele quer. A primeira cena do filme é ele pegando e é isso, roubou. Por que ele quer aquilo dali? Qual é, de onde vem essa motivação para querer a Joia do Infinito? Como ele descobriu sobre a Joia do Infinito? O filme deixa isso em branco. E a Peggy Carter gostar do Steve Rogers e tomar a iniciativa para beijar ele, forçação, muito forçado. Isso nunca aconteceria. Nunca aconteceria. Essa atração pelo Capitão América. Eu sei que foi baseado nos quadrinhos, mas não deveria existir. Não deveria existir porque não tem romance ali, não tem química. Os atores ali, eles não estão atuando bem, na minha opinião. Na minha opinião, ninguém nesse filme atua bem. Nem o Chris Evans, cara. Mano, o Chris Evans é tudo edição. Todos os movimentos dele ali é edição, cara. Não tem uma cena mais filme de porrada mesmo, luta. Não tem uma luta legal. É ele batendo em figurante. Ele não se machuca nunca. E ele não consegue salvar o amigo dele, o Buck. O Buck cai do trem. Se ele fosse realmente um herói incrível, do jeito que a Marvel queria que ele fosse, ele conseguiria ter salvado ali o Buck, antes do Buck ter se tornado soldado invernal. Antes disso acontecer. Ele poderia ter impedido ali. Inclusive seria até interessante ver o Capitão América voltando no tempo para salvar o Buck de ter caído do trem, aquele acidente, para impedir que ele se tornasse um soldado invernal e impedisse que matasse os pais do Homem de Ferro. Isso seria muito legal ver. Seria bondade, aí sim seria um ato de bondade interessante. O Capitão América ele é muito gentil. Ele não é tão viril, ele não é masculino, ele não toma as atitudes. Ele mesmo fala no Capitão América Guerra Civil, ele fala que ele nunca se adaptou a lugar nenhum, nem mesmo ao exército. E tem esse problema de adaptação. O Capitão América, ele queria que o mundo fosse do jeito dele. Só que não é. Aí o doutor escolhe ele pela gentileza dele, não pela força, porque ele não tem força. O Steve é fraco, tem 40 quilos e baixa estatura. Ele não é alto, ele é baixo. Ele não corre muito, ele não passou naqueles exames de escalar, ele não sabe atirar, eu já falei isso. Ele não sabe lutar. Ele não aprendeu artes marciais, ele nunca se dedicou. Ele só estava pensando, preciso lutar pelo meu país. Mas eu não sei nada sobre a vida, eu não sei como me virar, eu preciso do Buck para me defender dos valentões. Nossa, tenham pena de mim aqui. Eu posso fazer isso o dia todo. Aí ele apanhando, ele pode apanhar o dia todo. Isso não é legal, cara, você vai apanhar o dia todo. Muhammad Ali apanhava, mas no final ele ganhava. O Batman apanha muito, o Homem-Aranha apanha muito, mas são heróis bem construídos. O Homem-Aranha é super-herói, o Batman é um herói. Não é super porque não tem poder, mas é rico. O Batman é rico. O Capitão América é um cara com escudo batendo em figurante que nunca teve uma namorada e ele fica congelado durante 60 anos.
por isso que eu não curto tanto o Capitão América. Eu prefiro o Homem de Ferro. Eu não curto ele. O Soldado Invernal é legal. Guerra Civil é legal. O primeiro Vingador, cara. O cara era só ele chamar a PEG pra sair. Antes de todos esses confrontos, cara, ele podia, depois de ter tomado o soro do super soldado, ele podia simplesmente tomar uma atitude e pensar assim, caraca, não vou me sacrificar, vou passar o tempo com a Peggy Carter. É isso, cara. Vai viver o primeiro romance da sua vida, o primeiro amor da sua vida. Não é um amor platônico. Não iria ser. A gente sabe que não iria ser, porque ele tá fortão. Agora ele tá bonito. A Peggy gostou dele, por isso que ela sentiu ciúmes. Mas ela gostou dele como Capitão América, não dele como Steve Rogers, tá? Se você aí tá pensando que personalidade, ser engraçado vai fazer você atrair mulher, não. É a aparência que importa. É isso. Era só ele não ter se sacrificado, vivido a vida dele, ter vivido uma vida dele, ter vivido uma vida boa, ter sorrido, cara, ter aproveitado o primeiro romance, ter aprendido a lutar, ir atrás daqueles caras que batiam nele e ele se defendia com a lata de lixo, totalmente humilhado, e arrebentar esses caras, bater neles muito. É isso, cara, que a gente quer ver. A gente não quer ver gentileza numa guerra, a gente não quer ver isso. Ele não é igual o Justiceiro, ele não é um Demolidor, ele não é um Batman, não é um Homem-Aranha, ele é um cara gentil que teve muita sorte. Ele é o youtuber de 2010, fazia vídeo em 2010 e ficou rico em 2017, ficou rico. Ele é esse youtuber que até hoje é rico. Ele deu sorte na plataforma. Ele é o cara que ganhou na loteria. Ele ficou forte e bonito. Era pro Buck ter se sacrificado. Se era pra alguém ter se sacrificado, era o Buck, que já pegou várias mulheres durante a vida, e não o Virgem América, o Capitão Virgindade. Você tá entendendo? Não tem como eu me identificar com esse personagem. Eu nunca sofri bullying. É isso, cara. Eu também nunca fui pro exército. E com certeza os soldados não vão se identificar com o Capitão América, pelo menos é o que eu acho. Se ele não tivesse sacrificado, ele poderia ter tido um amor de uma mulher. Ele poderia ter vivido a vida dele em vez de ter lutado contra o Caveira Vermelha. Cara, aquela luta ali, cara, aquilo ali é ruim, cara, tá ruim. Não, aquilo dali tá muito ruim, cara. É muito ruim. Parece filme dos anos 70. Aquela luta do Capitão América contra o Caveira Vermelha. Outro motivo para esse filme ser nota 0 é que ele começa a lutar bem sem nunca ter aprendido uma arte marciais. Cara, eles só mostram o Capitão América lutando boxe no primeiro filme dos Vingadores. Nesse filme, ele simplesmente aprende a lutar depois de tomar o soro, o que não faz sentido. É um erro de roteiro. Porque se o soro amplifica o que é bom, torna melhor, se ele soubesse lutar, era para ele ficar melhor ainda na luta. Só que ele não sabe lutar, então como é que ele vai amplificar algo que ele não é?
é multiplicar por zero. É dividir por zero. O Capitão América é um número negativo. Ele teve a sorte, muita sorte. Nada daquilo dali é para acontecer. Ele teve tanta sorte, e no final ele teve azar, ou seja, teve azar, cara. Não viveu a vida que ele queria ter vivido ao lado da Peggy Carter. É um final triste pro cara. Porque 60 anos depois, ele acordou, não tem mais ninguém que ele conhecia, e surgem mais e mais vilões ao passar dos anos. Naquela época eram os nazistas. O primeiro filme dos Vingadores é o Loki. No segundo, Era de Ultron. No terceiro filme, Guerra Infinita, vem o Thanos. Aí, Endgame, Thanos de novo. Não há nada tão ruim que não possa piorar. E piorou no Endgame. Ele ficou velho. E deixou de ser o Capitão América. Ou seja, a diferença do sacrifício dele pro sacrifício do Homem de Ferro é que ele se sacrificou, mas não teve um impacto porque o filme é ruim. No Vingadores Endgame, o sacrifício é bom porque o filme é bom e o Homem de Ferro é um personagem melhor. O filme do Capitão América, o primeiro Vingador, não rendeu tanto dinheiro assim, não rendeu tanta bilheteria. Não é um dos melhores Capitão América. É um Capitão América ruim. É um filme ruim. O Capitão América Admirável Novo Mundo é nota 4 aquele filme. Aquele filme é ruim. Mas não é tão ruim quanto o primeiro Vingador. Baby, I got good blow.